Meu Deus do céu! No início de uma manhã tranquila no sul de Santa Catarina, o céu se enchia de cores e expectativa. Era um dia perfeito para voar. 20 turistas, animados, subiram em um balão, sonhando com um passeio sereno que duraria cerca de 45 minutos. Mas o que ninguém poderia imaginar era que, em poucos minutos, aquela aventura se transformaria em um pesadelo. Imagens gravadas por dentro do cesto mostram o início do voo, o sol nascendo no horizonte e a alegria estampada no rosto de cada passageiro. De repente, algo muda. Uma chama aparece, pequena, quase imperceptível, mas logo ela cresce, consumindo o balão, tomando o ar e transformando o sonho em uma corrida desesperada pela sobrevivência. O que causou esse incêndio? Como um maçarico, equipamento aparentemente simples, desencadeou essa tragédia? E como o piloto tentou controlar o fogo e salvar vidas? O que se passou naquele balão, que em questão de minutos virou uma armadilha mortal no céu? No vídeo de hoje, vamos revelar tudo o que aconteceu naquele fatídico voo em Praia Grande, Santa Catarina, desde os momentos de tranquilidade antes da decolagem, até o caos e o desespero que seguiram ao fogo no balão. Teremos relatos exclusivos dos sobreviventes, depoimentos do piloto, as falhas que custaram caro e as decisões que definiram quem viveu e quem morreu. Além disso, vamos analisar os bastidores das operações de balonismo na região, as normas de segurança que deveriam proteger os passageiros, e o que as autoridades estão fazendo para evitar que uma tragédia assim volte a acontecer. Este é um caso que mexeu com todo o país, que expõe fragilidades em um esporte que deveria ser seguro e que, acima de tudo, traz lições duras sobre responsabilidade e prevenção. Prepare-se para entender a fundo o que aconteceu naquele balão que pegou fogo no céu, um voo que durou pouco mais de 4 minutos, mas que deixou marcas para toda a vida. Agora, vamos juntos nessa investigação que vai além das chamas, revelando que o fogo não pode esconder. O voo começou como tantos outros naquela manhã clara, com os turistas animados e o piloto experiente, Elvis de Bem Crescêncio, à frente do balão. Ele tinha licença da ANAC e cerca de 700 horas de voo na bagagem, voando com frequência em Praia Grande, a capital catarinense do balonismo. Tudo indicava que seria uma manhã comum, um passeio de cerca de 45 minutos para contemplar a beleza dos cânions, o sol surgindo no horizonte e o céu repleto de cores. Mas, logo nos primeiros minutos, algo estranho começou a acontecer dentro do cesto. Passageiros começaram a sentir um cheiro estranho, um leve sinal de alerta que poucos entenderiam no momento. Então, uma pequena chama surgiu na base do balão, perto dos cilindros de gás. Inicialmente parecia controlável, quase insignificante diante da imensidão do céu e da tranquilidade da paisagem. Mas não era. Aquela faísca era o início de um incêndio que mudaria tudo. Elvis tentou agir rápido. O piloto percebeu que o fogo começou possivelmente em um dos maçaricos, queimadores essenciais para manter o balão no ar. Ele tentou apagar o fogo com o extintor que deveria estar à disposição, mas, para seu desespero, o equipamento não funcionou. O pó não saiu, o lacre estava quebrado e não havia como conter as chamas que começaram a crescer. Em pânico, ele tentou arrancar o cilindro que estava pegando fogo para jogá-lo para longe, mas o fogo já havia se espalhado para o segundo cilindro. Enquanto o balão começava a se tornar uma bola de fogo, o piloto deu a única orientação possível: quando o cesto tocar o chão, pulem. Mas a realidade foi cruel. No impacto, o cesto bateu no solo, mas não todos conseguiram saltar. O peso diminuiu, e o balão subiu novamente, levando aqueles que não pularam para um destino ainda pior, porque, a essa altura, o fogo já consumia parte do envelope do balão. Em questão de minutos, aproximadamente 4, o balão, agora em chamas, atingiu cerca de 150 metros de altura. 4 pessoas decidiram pular, caindo em queda livre e morrendo no impacto. Outras permaneceram dentro do balão e foram vítimas das chamas. No total, 8 vidas se perderam naquele dia, 4 carbonizadas e 4 por quedas fatais. 13 passageiros sobreviveram, alguns com ferimentos leves, mas todos marcados para sempre pela experiência traumática. As cenas do acidente chocaram não apenas Santa Catarina, mas todo o país. Testemunhas relataram o horror de ver o balão pegando fogo no céu e as pessoas caindo, ou se jogando, do cesto em meio às chamas. É uma cena que você espera ver em filmes, mas nunca ao vivo, disse uma das testemunhas ainda em choque. A resposta dos órgãos de segurança foi rápida, com mais de 130 agentes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul trabalhando no resgate e na investigação. Enquanto a empresa responsável lamentava publicamente o acidente e afirmava estar cumprindo todas as normas da ANAC, as autoridades estaduais começaram a discutir novas medidas para aumentar a segurança nos voos de balão. Protocolos que até então não existiam foram prometidos, na tentativa de evitar que uma tragédia similar volte a se repetir. Os sobreviventes,
por sua vez, vivem um misto de alívio e dor. Alívio por terem escapado com vida, mas a dor da perda e do trauma que carrega cada momento daquela manhã difícil. Entre eles, muitos tentam organizar a cabeça para seguir adiante, mas a imagem do fogo, o cheiro da fumaça e a sensação do impacto permanecem vívidos. Esse acidente expõe mais do que um erro pontual. Revela fragilidades em um sistema que deveria garantir a segurança de quem se aventura nos céus. O balonismo, que encanta por sua magia e beleza, não pode ser palco para descuidos que custam vidas. O balonismo é uma atividade que, à primeira vista, parece simples, mas envolve uma complexidade técnica que exige rigor absoluto em segurança e manutenção. Um balão é composto basicamente por 3 partes essenciais: o envelope, o cesto e o sistema de queimadores. O envelope, aquele tecido colorido e gigante que vemos no céu, é o que mantém o ar quente que sustenta o voo. O cesto, geralmente feito de materiais leves e resistentes, é onde ficam os passageiros e o piloto. E os queimadores, os maçaricos, são responsáveis por produzir a chama que aquece o ar, permitindo que o balão suba e mantenha-se no ar. Na manhã do acidente em Praia Grande, algo falhou nesse sistema que deveria ser seguro. O incêndio teve origem, segundo as investigações preliminares, em um dos queimadores. Uma chama que escapou, tocou no cilindro de gás e se espalhou rapidamente. O que deveria ser um equipamento de controle virou a fonte do desastre. Um ponto crucial foi a falha do extintor de incêndio a bordo, que o piloto tentou usar sem sucesso. Ele relatou que, ao tentar acioná-lo, o pó não saiu, o equipamento estava inutilizável. Isso impede qualquer combate inicial ao fogo, que é fundamental nos primeiros segundos para evitar uma tragédia. Além disso, a gestão do risco em voos com tantos passageiros, 20 naquele dia, exige que todos os protocolos sejam rigorosamente seguidos. O peso total, o controle de gás e a verificação dos equipamentos são etapas fundamentais que, aparentemente, estavam em conformidade no papel, mas algo não funcionou na prática. O piloto, com experiência de cerca de 700 horas e 3 anos e meio de voo, estava diante de uma emergência para a qual não havia preparo suficiente. Seu relato à polícia revela o desespero e a luta para tentar salvar vidas. Ele tentou tirar o cilindro em chamas para longe, orientou os passageiros a pularem no momento do pouso e buscou controlar a situação até onde foi possível. Mas as circunstâncias fugiram do controle. O balão, ao perder peso com as pessoas que saltaram, subiu novamente e, envolto em chamas, acabou despencando para o solo. O impacto final foi fatal para muitos, e as imagens do resgate mostram o horror enfrentado pelos sobreviventes e equipes de emergência. Enquanto a investigação se aprofunda, surgem questionamentos que ultrapassam o caso específico. Como está a fiscalização da ANAC em atividades consideradas de lazer, mas que envolvem riscos reais? Quais as normas específicas para balonismo e se elas são suficientes? E como garantir que as empresas e pilotos cumpram, na prática, todos os requisitos de segurança? Especialistas em aviação e segurança apontam que, muitas vezes, o que está escrito em regulamentos não é efetivamente aplicado. A fiscalização pode ser limitada, a manutenção dos equipamentos negligenciada e o treinamento dos pilotos insuficiente. Em um cenário assim, acidentes graves como esse se tornam mais prováveis. Além disso, existe o fator humano, decisões tomadas sob pressão, improvisos diante do inesperado e o medo que pode paralisar ou impulsionar atitudes. O piloto deu instruções claras para que os passageiros pulassem no pouso, mas nem todos conseguiram. O cesto voltou a subir, levando alguns para a queda final em chamas. Para os sobreviventes, o trauma é profundo. Muitos passam por tratamentos médicos e acompanhamento psicológico para lidar com a experiência que os marcou. O resgate envolveu mais de 130 agentes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, numa operação que durou horas e envolveu policiais, bombeiros e equipes médicas. A resposta rápida foi fundamental para salvar vidas e conter o impacto do desastre. Do lado das autoridades, a tragédia provocou uma reação imediata. Os voos de balão foram suspensos em Praia Grande, e reuniões foram convocadas para discutir protocolos e normas de segurança. A empresa responsável pelo voo lamentou o ocorrido e afirmou que está colaborando com as investigações, mas a pressão por mudanças e melhorias cresce a cada dia. O que este acidente nos deixa como lição é que o balonismo, apesar de sua beleza e magia, exige respeito extremo às normas de segurança e uma fiscalização eficaz. A combinação de equipamentos adequados, manutenção rigorosa, treinamento contínuo dos pilotos e protocolos claros pode evitar que uma faísca transforme um passeio em uma tragédia. O impacto daquela manhã em Praia Grande reverbera muito além dos limites do balão que caiu em chamas. O saldo é trágico: 8 vidas perdidas, 13 sobreviventes marcados para sempre, uma comunidade inteira que precisará lidar com as consequências emocionais e práticas dessa tragédia. Mas também abriu uma brecha para questionamentos profundos sobre segurança, responsabilidade e o que realmente significa voar com segurança.
segurança. As investigações seguem seu curso, tentando reconstruir o que deu errado em segundos decisivos que separaram vida e morte. A falha do extintor, equipamento básico e obrigatório, é um dos pontos que mais chama atenção. Como um aparato fundamental pode estar inoperante em um momento de emergência, o piloto Elvis de Bem Crescêncio, com vasta experiência, relatou sua luta contra o fogo e sua tentativa desesperada de salvar os passageiros, mesmo sabendo que o controle já escapava. A resposta das autoridades foi rápida. Os voos de balão foram suspensos imediatamente, e protocolos de segurança rigorosos começaram a ser discutidos e implementados. Porém, especialistas alertam que não basta criar regras, é preciso fiscalização efetiva, treinamento constante e cultura de segurança enraizada. O balonismo, esporte que encanta por sua beleza e sensação de liberdade, não pode ser um risco camuflado por falta de atenção aos detalhes mais básicos. Para as famílias das vítimas, o sentimento é de dor profunda, mas também de busca por justiça e respostas. Para os sobreviventes, a luta é diária para superar traumas físicos e psicológicos, enquanto tentam reconstruir suas vidas. A cidade de Praia Grande e o sul de Santa Catarina carregam a memória desse dia sombrio, um lembrete da fragilidade que existe mesmo nos momentos que deveriam ser de alegria. Além disso, a tragédia traz à tona um debate mais amplo sobre como o lazer pode esconder perigos quando negligenciado. Atividades que dependem de equipamentos complexos e da habilidade humana requerem um olhar atento e crítico, não apenas regulamentação formal. A confiança depositada em empresas e profissionais deve vir acompanhada de provas reais de segurança e preparo. Neste cenário, o legado que fica é um chamado à reflexão. Como podemos equilibrar o desejo de aventura com a necessidade de proteção? Como garantir que o risco não ultrapasse o limite da responsabilidade? E como podemos evitar que histórias como essa se repitam, custando vidas humanas? A resposta está no comprometimento de todos os envolvidos: pilotos, empresas, autoridades e até mesmo os próprios passageiros, que precisam estar atentos aos sinais e cobrar segurança. Somente assim será possível transformar a tragédia em aprendizado e o medo em precaução consciente. Terminamos aqui este mergulho no que foi uma manhã fatídica, que começou cheia de esperança e terminou em chamas. A história é dura, mas é necessária, porque entender o que aconteceu é o primeiro passo para evitar que o mesmo se repita. Se essa investigação fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe e fique atento para nossos próximos vídeos. Segurança e informação são as chaves para que histórias assim não voltem a se repetir.